Olá, olá, boa tarde, ou bom dia para muitos aí. Boa tarde, professor. Olá, boa tarde Boa para quem tarde. Boa boa tarde. tarde. Boa tarde. Boa tarde para quem está no Brasil, bom dia para quem está fora. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Para quem está chegando pela primeira vez, sinta-se acolhido, sintam-se em casa. Bom, opa, se eu consigo visualizar vocês aqui. Boa tarde. Boa tarde. Bom, para quem está chegando, sempre importante deixar claro, porque esse horário foi um horário de consenso que chegamos, porque temos analistas emocionais pelo mundo. Então, muitos estão fora do Brasil e o fuso horário é bem complicado. Então, tem pessoas entrando aqui que estão acabando de acordar, por exemplo. Outros já almoçaram. Então, é um jogo de cintura que a gente precisa fazer e deixando bem claro que todos os encontros ao vivo vão sempre lá para a nossa plataforma e você pode assistir ou reassistir depois, tá? Sejam bem-vindos. Aqui é a Roberta de Manaus. Um abraço, Roberta. Perfeito. Consigo ver aqui rapidamente a. Boa tarde, professor. Boa tarde, o Mário apareceu aqui, a Iraci, a Rayane, bem-vinda, a Vera Lazari, depois eu vou chamando outros nomes, tá? Sejam bem-vindos. Quem for entrando vai se acomodando por aí. Acho que é a Marleide que está ali dirigindo, é isso? Nossa, tem até gente na estrada aqui. Só não pode estar dirigindo e assistindo aqui, para de Bom repente. dia. Aliás, bom dia, não, boa tarde, né? Eu É... parei aqui para dar um alô que eu vou fechar a câmera que eu vou estar dirigindo e acompanhando. Ah, beleza, vai lá. Ah, Tudo bem. Um abraço, outro. digamos. Então, o que vamos fazer hoje? Vamos falar de um conteúdo que eu considero importantíssimo. Opa, chegando aqui, gente de Santa Catarina. Vamos dar prosseguimento, na verdade, ao módulo de sistemas afetivos que iniciamos há alguns meses. E hoje vamos adentrar em uma etapa que eu gosto muito, que são os sistemas afetivos dentro das carências afetivas. Ou seja, vamos descobrir quais são as 7 principais carências afetivas da nossa espécie humana. E de uma forma bem prática, como eu gosto de fazer, ou seja, vamos falar e deixar algo prático para nós, tá bom? Então, é uma conexão de conteúdos em relação ao último que falamos no mês passado. Então, vou fazer, obviamente, uma breve revisão, como sempre, e já conectar com o conteúdo de hoje, bem? E sempre deixando aberto participações, e no final vamos ter aí também a oportunidade de comentar. Então, para quem pode, caneta e papel na mão, e no final faremos uma prova. O professor gosta de prova, então estejamos atentos. Jackson Douglas apareceu aqui, que honra. Nossa, aí o consultor extraordinário, amigo, irmão aí de longas datas. Oh, me É... senti até alguém agora. Se sentiu importante, amigo? Boa tarde a todos. Obrigado, Jailson. Tamo junto. Vamos lá. Valeu. Perfeito. Então, o que verificamos no nosso encontro anterior? Falamos sobre a estrutura da homeostase, a noção de homeostasia dentro da análise emocional, explicando como o sistema nervoso busca sempre uma forma de se manter num estado de sobrevivência, buscando equilíbrio. Isso é algo muito importante de compreendermos para entendermos sempre quando estamos fora daquilo que é a nossa essência, estamos em desequilíbrio. E, obviamente, estaremos em sofrimento. Então, quando a gente olha para alguém que está em sofrimento, o que eu venho ensinando é: estamos diante de alguém que está fora do seu lugar, fora da sua essência, fora da sua estrutura. O sofrimento é o primeiro indicativo de que estamos fora do lugar. Estamos onde não é nosso. Estamos fazendo o que não é nosso. E, sabiamente, o sistema nervoso sabe identificar isso. Ou seja, o sofrimento, como já estudamos antes, ele não é opcional, mas ele é um mecanismo de defesa que sinaliza que algo não está bem. Bom, e aí verificamos aquilo que, quando estamos fora
No nosso lugar, entramos em desregulação, ou seja, saímos do equilíbrio. E é exatamente nesse momento que aparece o quê? Sofrimento. Isso que nós falamos em nosso último encontro. De novo, passamos a sentir quando o sistema não consegue mais, de uma forma autônoma, regular o que a gente precisa para viver. Inclusive, eu trouxe um exemplo sobre a temperatura, ou seja, o corpo humano ele foi desenvolvido para se adaptar a temperaturas diferentes. E você acaba não sentindo muito isso. A não ser quando é uma mudança drástica. Então, você saiu do Brasil, dos seus 30 graus de média, e foi para um lugar a zero, de imediato. Então, você vai sentir, mas você não vai morrer por isso. Lembra que falamos isso? Porque o sistema de autorregulação biológico vai rapidamente se adaptar para te manter vivo. Compreende? Então, você acaba sentindo a temperatura, mas você não sofre por isso. Quando é que você vai sofrer? Quando o sistema não conseguir regular de forma autônoma. Aí você precisa de intervenções. Captaram? E entramos, na aula passada, naquele conceito importante para quem lida com desenvolvimento humano, com ajuda, a noção de tensão e distensão. O que a gente aprendeu para colocar em prática hoje no conteúdo? A tensão é quando a gente está em contato com aquilo que nós não compreendemos, com aquilo que nós talvez estejamos conectados, mas de uma forma que não é natural. Ou seja, a gente acaba de uma forma, obviamente inconsciente, nos conectando, nos apegando e nos mantendo em situações que não são nossas. E o que significa? Entramos em tensão. Quando a gente se afasta disso, o que é que a gente cria? Distensão. Então, a tensão, ela sempre vai estar presente, conectada ao sofrimento. Me aproximo de algo que não é bom para mim, a tensão aumenta, o sofrimento aumenta. Me afasto daquilo que não é bom para mim, distensão, ou seja, eu entro num estado de equilíbrio mais interessante e o sofrimento diminui. Né? Então, a analogia que você pode pensar sempre é, imagina que você está diante, talvez assim, de uma chama de fogo enorme. O que significa? Quanto mais você se aproxima da chama, mais a temperatura aumenta, a tensão. Quanto mais próximo, mais você está, olha aí, propício a se queimar. Acorda? Quanto mais próximo da chama do fogo, atenção, atenção, atenção. Quando você se afasta, o que acontece? Vai diminuindo a possibilidade de você se queimar. Então, a distensão. Distancio daquilo que não é bom para mim, de alguma forma. Quando a gente começa a entender isso, a gente leva para a vida, né? A gente leva para o nosso convívio diário, para as nossas ações, para os nossos projetos, os nossos negócios, os nossos relacionamentos. Porque a todo momento, o sistema nervoso vai trazer isso. Aí começamos a conectar com o tema de hoje, que é bastante porque mesmo eu agora sabendo que a tensão e distensão existe, e a tensão é quando eu estou exatamente fora do meu lugar, fazendo o que eu não deveria, conectado ao que eu não deveria ou com quem eu deveria, porque eu continuo ali. Aí entra exatamente as carências afetivas, que nos permitem, de uma forma equivocada, permanecer onde eu não devo. Olha que coisa, né? Mesmo sofrendo, a gente continua. Mesmo sofrendo, a gente continua naquele lugar. Mesmo agora percebendo que a tensão existe, a gente continua alimentando aquilo. Compreende? Carências afetivas. Ou seja, de uma forma inconsciente, a gente vai buscando suprir essas carências de alguma forma e nos permitindo, inclusive, a estar em situações que não são favoráveis para nós. Então, a espécie humana possui uma estrutura que nos difere das demais, que exatamente já estudamos isso em outros módulos, que é a estrutura o quê? Cognitiva. Inclusive, de uma forma equivocada, muitos falam que separa a espécie humana de outros animais são as emoções. Isso é um equívoco biológico medonho. Só fala isso quem não estudou neurobiologia. Porque as emoções são sistemas neurobiológicos também presentes em outras espécies animais, principalmente os mamíferos.
Então, quem tem em casa um gatinho, um cachorrinho, vai perceber que eles possuem emoções também. Compreende? Eles sentem medo também, eles sentem raiva também, né? Eles sentem alegria também, eles sentem tristeza também. A grande questão é que as outras espécies não possuem estrutura cerebral cognitiva. Então, eles sentem e expressam a emoção mais genuína possível. Por isso que você fala assim, é o amor mais sincero. Já escutaram isso? O amor mais sincero dos bichinhos. Porque quando ele gosta, gosta, quando não gosta, também não gosta. Não existe meio termo. Por quê? Porque eles não têm cognitiva para isso. Para um animal de outra espécie, não existe, por exemplo, amar mais ou menos. Ou ele gosta, ou ele não gosta. Bom, mas a nós, seres humanos, que possuímos um cérebro desenvolvido, que nos permite pensar sobre a emoção. Aí a confusão começa. Aí a confusão começa. Porque a gente começa a entrar em uma estrutura que os outros animais não têm, que são os sentimentos. Eles só possuem emoções. Como já estudamos, sentimentos são o quê? Vai cair na prova. Sentimentos é a leitura cognitiva sobre a emoção. Como os outros animais não possuem cognitivo, eles não fazem leitura sobre a emoção. Nós fazemos. Compreende? Então, imagina o seguinte: se você for na floresta, pega lá um leão. Então, o leão sente emoções também. Medo, raiva, tristeza, mas ele não tem cognitivo. Então, assim, imagina que o leão tentou agarrar uma presa e não conseguiu. Tá bom? Então, ele não vai parar para se lamentar uma semana. Oh, Deus, oh céus, oh vida. Porque eu não consegui aquela presa. Aquela presa não gosta de mim, o mundo não gosta de mim. Não haverá essa possibilidade de o leão pensar nisso porque ele não possui cognitivo suficiente. Mas o ser humano, sim. Ele tentou agarrar, conquistar algo. Não conseguiu, ele pode entrar num processo depressivo, por exemplo. Compreende isso? Tudo isso devido ao que, Jair, sua capacidade cognitiva e nós possuímos, tá bom? E aí, depois de falar de tensão e extensão, aí adentramos ao conteúdo de hoje bem específico, e como já falei, adoro muito. Mas, para iniciarmos, vamos lá, que temos uma pergunta valendo de 0 a 10. Anota aí e tentem responder para a gente iniciar o conteúdo de hoje. Que a pergunta é: você sofre, mas porque não consegue sair do sofrimento ou porque não consegue permanecer no prazer? Vou repetir. Você sofre mais porque não consegue sair do sofrimento ou porque não consegue permanecer no prazer? Tenta responder essa pergunta. Se não conseguir, deixa ela aí, porque vai voltar lá no final do nosso encontro de hoje. Você sofre mais porque não consegue sair de um sofrimento ou porque não consegue permanecer no prazer. Então, para iniciar o conteúdo de hoje, essa reflexão é necessária porque tendemos a acreditar ou a pensar que a gente sofre quando não tem prazer. Ou seja, nada acontece de bom em minha vida, já isso é normal acontecer, somente em terapia, as demandas que trazem, né? Minha vida não presta, nada de bom acontece em minha vida é um caos, blá, blá, blá. O mundo me odeia, sabe aquela coisa? Então, na estrutura mental desse paciente-cliente, ele sofre, somente sofre. Mas, do outro lado, ele não consegue entender que há momentos de alegria, de prazer, de satisfação, que ele não consegue permanecer lá. Compreende? E olha que como isso é muito louco. Se você, e eu, obviamente, já caímos nessa armadilha, mas se você encontra uma pessoa que fala assim, você pergunta para ela, como foi seu dia? Ela pode falar assim, nossa, foi um caos hoje. Nossa, o dia foi terrível, foi péssimo o dia hoje. Mas se você parar para dar atenção àquela pessoa e deixá-la, ela revelar o que na cabeça dela foi um dia ruim, você vai perceber que a interpretação dela que o dia ruim foi porque aconteceu uma coisa só ruim. Olha que interessante.
Ela vai falar assim, não, porque olha só, eu fui sair de casa hoje, na hora que eu saí de casa, ó, levei uma tropeçada logo no portão de casa. Meu dia foi um caos. Aí você começa a entender o seguinte: a mente dessa pessoa está processando que o dia dela se baseia em alguns segundos de um tropeço logo de manhã. Parece que a mente dessa pessoa apagou todo o resto do dia. Percebe isso? Só conseguiu ver aquele momento. E ela constrói essa estrutura mental de que tudo é ruim. O dia foi péssimo. Mas peraí, você não está viva? Tô. Então, opa, já tem uma coisa boa aí, né? Você quebrou o pé, a perna? Não, foi só um tropeço. Opa, quebrou o sapato, a sandália? Não, só foi um tropeço. Opa, olha que interessante, né? Ela não consegue ver o outro lado. E esse outro lado é exatamente o lado do prazer, da satisfação. Então, olha que reflexão importante para a gente começar o dia de hoje. Por que tendemos a nos aprisionar em uma estrutura de sofrimento? Então, a gente começa a pensar da seguinte forma: talvez eu não esteja conseguindo ver nem o que eu tenho de bom. Compreende? E agora a gente vai entender por que isso está fundamentado em algumas necessidades afetivas básicas que não foram supridas certamente e ainda não estão sendo supridas em nossa vida. E o que é que o nosso cérebro faz, que é uma armadilha? Ele constrói a nossa realidade em cima daquilo que a gente não tem, daquilo que nos falta. A gente deixa de perceber aquilo que nos faz se sentir melhor, se sentir vivo. Talvez a gente não perceba o que tem de bom acontecendo conosco. Tudo bem até aqui? Ok, então quem não conseguiu responder essa pergunta, deixa aí, porque a gente vai voltar com ela no final da do nosso encontro de hoje, tá bom? E aí adentramos no sistema, deixa eu tirar aqui, adentramos aqui no sistema, opa, deixa eu, um momento só, opa, tá chegando gente aí. Nos sistemas afetivos, que são sete, vamos descobrir agora, são sete sistemas afetivos que eu gosto de chamar de necessidades e carências afetivas, que nós temos e como espécie humana, tá bom? Como espécie humana, outras espécies possuem outras carências, enfim, mas para nós humanos. Então eu vou apresentar essas sete necessidades barra carências afetivas que nós temos por isso o nome necessidade, nós temos a necessidade de suprir essas carências afetivas ao longo da vida. E, por motivos inúmeros, podemos não estar suprindo uma, duas, três, quatro, talvez as sete. E, obviamente, o não suprir uma ou mais carências afetivas nos faz acreditar de que o lado bom da vida, vamos chamar assim, não existe para mim. Porque já eu estou aprisionado àquilo que eu não tenho, que são as carências que eu ainda não consegui o quê? Suprir. Tudo bem? Sigamos? Então, olha que interessante. O primeiro sistema afetivo, ou necessidade de carência afetiva que nós temos como espécie, é a de buscar. Esse verbo bacana, buscar. Buscar o que, Jair? Buscar. Ao nascer, nós temos a necessidade de olhar para o mundo e ir em direção daquilo, olha que interessante, que eu preciso para evoluir. Então, o buscar é uma necessidade afetiva que temos diante da vida. A gente nasce para buscar as coisas. Então, estamos aqui em pleno domingo, para alguns 8 da manhã, para outros 1 da tarde já. E por que estão aqui? Será que é porque Jailson é fofinho, bonito? Não! Vocês estão aqui porque intimamente vocês estão buscando algo. Buscando conhecer uma coisa diferente, um conhecimento diferente, buscando se conhecer. Olha que interessante. Buscando se conhecer, buscando olhar para si mesmo, buscando olhar para os outros. Busca, busca. Essa é a primeira grande necessidade.
né? Então, quando o feto sai do ventre da mamãe, a primeira coisa que ele faz é buscá-la. Olha que interessante. É como se, cadê mamãe, né? Porque me tiraram lá de dentro, que estava bom, estava confortável. Então, se me tiraram de lá, eu tenho que buscar alguma coisa para sobreviver, né? Você vai buscar a mamãe, vai buscar o peito, vai buscar a alimentação e amamentar-se. Então, veja que interessante. Buscar é a primeira grande necessidade afetiva que nós, como humanos, temos. E olha que interessante, é a primeira. Quando se fala em processo de desenvolvimento humano, de cuidado humano, para aqueles aqui que já trabalham ou vão trabalhar com terapia, observem que isto aqui é uma estrutura essencial para você olhar para um cliente, que é quando você perceber que o cliente deixou de buscar. Isso é um indicativo fortíssimo de que aquela pessoa não está bem. E quando é que ela deixa de buscar, Jefferson? Como é que eu percebo isso? Quando ela traz e se revela a estrutura mental dela, quando ela diz que não tem mais ânimo, quando ela diz que não tem mais objetivos, mais sonhos, quando ela diz, olha que coisa importante, que a vida perdeu sentido. Quando alguém te diz isso, ela está dizendo o seguinte: para mim não faz mais sentido buscar olhar para o mundo, buscar olhar qualquer outra coisa. Então, como essa é a primeira necessidade, e quando eu descubro que alguém perdeu essa necessidade, isso é um indicativo gravíssimo, fortíssimo, de que aquela pessoa está em um nível de sofrimento absurdo. Ela precisa de socorro, de intervenção imediata. Uma coisa é a pessoa estar perdida no mundo, assim, perdida no sentido, olha, eu não sei, nem sei mais o que eu quero. Isso é uma coisa. Mas ela diz, eu não quero mais nada. Não faz mais sentido para mim. Percebe a diferença? Em estar perdida e em dizer que não faz sentido mais para mim nada. Gravíssimo. Então, primeira necessidade afetiva, buscar. Observe que ao lado aqui eu coloquei um quadrante ali, um quadrado verde, e vamos fazendo esse avanço na teoria, ao mesmo tempo fazendo a prática. Eu quero entregar isso aqui a vocês, o estudo tem na nossa plataforma, mas eu quero entregar aqui já como uma ferramenta para vocês. Para você que já trabalha, para você que já atende, ou para você mesmo, não importa. Eu quero que você saia daqui com essa ferramenta na mão, que é o seguinte: nesse quadrante verde, eu vou pedir para que você analise qual o seu grau de busca. E para isso você vai atribuir uma nota de 0 a 10. 0, mais próximo de 0, quando essa busca está pequena, desânimo, a falta de clareza, está perdido. E mais próximo de 10 ou 10, quando você está consciente do que está buscando. Então, atribua essa nota aí de 0 a 10 para a necessidade de buscar, de olhar. Porque aí, o que é interessante, quando vocês pensam, eu vou falando aqui, a necessidade, ela existe, que é buscar, olhar para o mundo, para as coisas, para si mesmo, para o outro. Agora, se você está olhando corretamente, aí já é outra questão. Lá na plataforma, esse conteúdo ele vai adentrando em outras profundidades. Mas aqui você começa a pensar somente na necessidade. Será que eu estou buscando? Será que eu estou desanimado, desanimada? Será que eu estou conseguindo olhar para a vida, para as coisas, para as pessoas de uma forma adequada? Será que eu estou perdido, perdida? Ou será que nada faz sentido para mim? Em buscar e olhar para as coisas. Ok? Então, coloca a nota que vai ser importante aí. E aí partimos então para a segunda necessidade afetiva da nossa espécie, que é a de fugir. Né? E o verbo fugir não se necessariamente não quer dizer que é uma covardia, mas é que é uma estratégia de sobrevivência. Né? Porque o fugir está intimamente ligado ao defender. Fugir é uma forma de defesa também. Então, olha que interessante. Quando eu... Opa, chegando alguém aqui.
Como a necessidade número um foi buscar, conseguir olhar para o mundo, para as coisas, as pessoas e tal. A segunda é fugir. Isso é uma necessidade. Fugir, se defender. Sair de onde não pertenço. Olha que interessante. Sair de onde eu não pertenço é uma forma de defesa. Por isso que eu expliquei que fugir aqui não é necessariamente a noção de covardia. Né? Eu posso fugir para sobreviver. Eu posso fugir para me reestruturar e voltar depois. Eu posso fugir porque eu percebo que esse lugar é para mim, que esse ambiente não é para mim, que essa parceria não é para mim, que esse negócio não é para mim, que esse relacionamento não é para mim. Isso é fugir, se defender. E por que é uma necessidade? Se eu não aprendi adequadamente a me posicionar na vida, ou seja, a me defender, a fugir quando preciso, a sair de cena, a sair do lugar, se eu não aprendi a fazer isso, é possível que eu me permita estar de novo onde não devo. Então, quando alguém fala assim, em mentoria é muito comum acontecer isso, né? Poxa, eu entrei aqui numa parceria que eu não consigo sair. O que é que essa pessoa está revelando para mim? Que ela não conseguiu ainda suprir a necessidade afetiva básica de saber se defender, de fugir, de sair de onde ela não quer ficar. Compreende? De onde ela não quer ficar. Ou então, pior, de onde ela nem deveria ficar. Isso é necessidade básica que ela não soube suprir, obviamente, na infância, e agora na vida adulta ela permite estar inserido num ambiente que não lhe agrada. Isso é para tudo na vida, repito, tá? Uma parceria de negócio, uma oportunidade, um emprego, né? Uma empresa que se está, um relacionamento, uma religião, tudo que você imaginar. Não saber sair, não saber se defender, não saber fugir, é porque você não aprendeu isso quando deveria. Então você permanece em um lugar que não é seu, que é inadequado, porque você possui uma carência afetiva não suprida. E aí, olha, vai piorando a situação agora. Como nós somos seres e uma espécie que possui estrutura cerebral para pensar, ou seja, cognitiva, nós começamos a criar justificativa para nos permanecer onde não devemos. Percebe? Isso é muito comum. Aí chega alguém se lamentando de uma, sei lá, de uma parceria comercial. Ah, que eu entrei porque eu confiei na pessoa, tal. E porque se não sai, não, é porque ele é primo de minha tia, porque ele é meu amigo de infância, eu não quero dizer a ele que eu vou sair da parceria. Opa! Então você permanece em um lugar que não é seu, sofrendo. Olha a justificativa que começa a aparecer, compreende? Ah, eu não vou sair porque senão eu vou deixar triste a família, eu não vou sair porque fulano vai falar mal de mim, eu não vou sair. Ai, não vão gostar mais de mim. Opa, carência afetiva. Não sabe se posicionar, não sabe se defender, não sabe fugir no sentido de sair de onde não lhe pertence. E aí você começa a pensar o seguinte: opa, se eu não aprendi a me posicionar, a me defender, a sair de onde eu não devo estar, significa o seguinte, que eu estou aprisionado. E quem está preso não recebe oportunidades. Concorda comigo? Ai, não aparece oportunidade em minha vida. Eu já começo a pensar o seguinte: como é que a oportunidade vai chegar se você está preso? Né? Pense aí em prisão no sentido mais prático, ali, um presidiário que está lá encarcerado, sabe? Então, imagine que esse presidiário fala assim: poxa, ninguém me dá uma oportunidade de emprego. Mas não tem como, cara, você está preso, você nem pode trabalhar. Então, ele está esperando algo que nunca vai chegar para ele, porque a condição que ele está não permite. Na nossa vida é a mesma coisa. Enquanto não conseguimos nos defender, nos posicionar, fugir, sair de cena, sair daquele lugar, as coisas boas não tendem a chegar. Compreendem? E aí também aqui tem um quadrante verde. O que é que você vai fazer? Atribuir a si mesmo uma nota de 0 a 10. Como está? Como você avalia a sua capacidade de fugir, de se defender, de se posicionar, de sair de onde não te pertence? 0 a 10.
mais próximo de zero é quando você reconhece que não está sabendo fazer isso na vida, e 10 ou próximo de 10 significa que você, sim, sabe se posicionar, se defender, sair de cena quando precisa, e então você tem essas opções, 0 a 10. Qual nota você atribui? Olha. E aí seguimos para a terceira necessidade afetiva, que aí é de lutar. Opa, eu luto, e o lutar aqui é o enfrentamento. O enfrentamento. Aí você pode pensar, mas Deus, por que lutar não vem antes, né, do fugir? Porque biologicamente a natureza é sábia. Ela precisa primeiro nos manter vivos. Lembra daquela. É um ditado popular que diz mais ou menos o seguinte, né? Vou estruturar para vocês melhor. É como se aquele que quer se demonstrar mais corajoso, geralmente é o que morre mais cedo. Né? Mais ou menos isso, né? Que é o seguinte: para a natureza, ela não quer saber se você vai vencer, vai ser o vitorioso, o glorioso. Quer saber se você vai se manter vivo. Percebe? Essa é a lei de sobrevivência, não é você ganhar ou não, é viver, se manter vivo. Então, primeiro você olha se pode se defender, se pode se posicionar, ou se precisa sair daquele ambiente, daquele lugar, daquela situação. Segundo, terceiro, aí vem a luta. Eu reconheço que diante disso eu consigo lutar. Compreende? De novo, vamos para a natureza, que lá está a nossa origem. Então, imagina se na natureza pudesse ali existir, imagina assim, um leão, né, lá o rei da selva, se ele existisse na época do dinossauro. Aí o leão, ele ia olhar para um dinossauro, tá bom? E ele ia olhar para uma vaca. Ele está com fome, precisa comer. Aí aparece na frente dele primeiro um dinossauro, um dinossauro Rex. Dinossauro Rex. Tu acha que ele vai enfrentar o dinossauro Rex? Né? É óbvio que não. É óbvio que não. Ele vai olhar para aquilo e vai falar o seguinte: não vou encarar, porque eu preciso me manter vivo, né? Então, precisa se defender, vou sair daqui. Esse é o ambiente desse dinossauro, vou cair fora. Então, ele sai. Aí depois ele vê uma vaquinha ali na frente, um cordeiro. Opa, isso aí dá para mim. E parte para cima. E vai enfrentar e vai ganhar e comer. Ou seja, vai se manter vivo. Então, olha que sabedoria a gente começa a extrair disso. Que é, a grande coragem não é lutar, mas a grande coragem é entender pelo que lutar. Opa! Então, biologicamente, a sabedoria ou a coragem não é partir para cima de tudo, mas entender o que vale a pena eu partir para cima. Compreende? Então, a balança agora começa a ficar mais interessante, que é o seguinte: a inteligência se dá não pelo que eu estou lutando, ou pela forma que eu estou lutando, mas a inteligência se dá a entender que aquilo pelo que eu estou lutando é algo que vale a pena para mim. É algo que é meu, algo que eu mereço. Entende? Isso é inteligência. Então, a necessidade de lutar não é sair por aí pelo mundo brigando com todo mundo, tá? Enfrentando todo mundo. Não é essa a ideia. É, caramba, vale a pena isso? Na área profissional, por exemplo, é interessante você ver uma empresa, aí chega alguém, você vai atender com análise emocional, ou com terapia, ou desenvolvimento, mas enfim, e a pessoa começa a falar mal do ambiente da empresa, porque a empresa não valoriza, por que isso, por que eu faço, por que eu faço. Aí começa, né? É porque eu faço tudo, eu faço, eu faço, eu faço. Aí o que você começa a entender essa pessoa? Primeiro, ela não entendeu que aquele lugar não é para ela. Aí ela não conseguiu se defender. Tá? Olha, necessidade dois. Ela não entendeu que aquele lugar não é para ela. Aquele ambiente não é dela. Então ela deveria ter saído, fugido, no sentido de defesa. E buscar outro lugar mais adequado. Ela não saiu.
Como não saiu, partiu para o 3, que é vou lutar. Só que ela não entendeu que não vale a pena lutar. A empresa não é dela. A empresa nem é dela. É o funcionário. Aí ela perde a saúde, perde a sanidade, aí adoece, aí a empresa demite. Aí ela pensa assim, mas eu dei a minha vida por aquela empresa. Olha que interessante. Aí já entra no vitimismo. Porque o vitimismo é o último recurso de justificativa das minhas carências afetivas. Captou? Então, olha que importante. De novo, eu dei o exemplo da empresa, podia ser o exemplo, sei lá, da sua religião. Aí você fala, é porque lá na igreja, ou sei lá onde, eu acabo falando, mas ninguém me dá ouvidos, né? As decisões não passam por mim e eu queria falar, porque eu posso. De novo, você está colocando energia em algo que não é seu, em um lugar que não te pertence e você continua. Relacionamento, mesma coisa. Consegue perceber isso? Ah, é que ela não me valoriza, começa as lamentações, não? É porque, opa, de novo, está dedicando tempo, energia, cuidado, lutando, enfrentando por algo que não é seu. Significa que você vai morrer e é possível que o outro ou a outra continue vivendo. Faz sentido? Então, aqui na terceira necessidade, também você vai colocar a sua notinha ali ao lado, tá? Quanto você tem consciência de que está enfrentando, lutando, dedicando energia, tempo, cuidado por aquilo que de fato você merece? Zero já sabe, se distancia disso, 10 ou mais próximo disso. 10 é ou mais próximo de 10. Eu tenho consciência absoluta de que aquilo que eu estou lutando é meu, eu mereço, vale a pena. Então, essa é a terceira necessidade afetiva, tá? Partimos para a quarta necessidade afetiva, que tem a ver com prazer, ferro, prazer, e também do gozar, está muito conectado aí. Quando a gente fala prazer, e entra ali também o gozar, obviamente que isso está intimamente ligado também à questão sexual, sim, porque é da essência da nossa espécie a satisfação, o gozo sexual. Mas o prazer aqui é muito mais amplo que isso. O prazer exatamente é o quanto eu consigo usufruir daquilo que a vida me traz de forma prazerosa. E que vai se agravando, que é o seguinte: se as três primeiras necessidades eu não conseguir suprir na vida, quando chegar na quarta, que é o prazer, a satisfação, eu também não vou conseguir. É exatamente aquele exemplo que eu dei lá no início, que talvez a pessoa esteja tão aprisionada que ela não consegue ver nada de bom mais na vida. Mas é porque não existe coisas boas na vida dela. É porque ela já perdeu tanto outras necessidades. Quando chega algo prazeroso, ela não valoriza, compreende? Ela não valoriza aquilo. Né? É a pessoa que me escuta assim, nossa, como foi ontem domingo? Foi horrível. Por quê? Foi horrível. Porque fomos à praia. Opa, só ir à praia já é um prazer. Ó. Se eu falar isso para as colegas que estão morando lá no Canadá, na Califórnia, estando frio, né? Ah, se eu pudesse ver o mar com águas mornas, sabe? Isso era a realização de prazer para essa pessoa. Aí a outra disse que foi à praia. Foi horrível. Por quê? Porque a praia estava cheia. Ah, entendi. Então, ou seja, ela anula, olha só que coisa doida, ela anula todo, toda a estrutura de prazer. Toda a estrutura de prazer. Aí a outra falou assim, ah, eu fui para a igreja ontem, foi horrível o culto, foi horrível a missa, foi horrível a cerimônia. Por quê? Porque estava cheia. Ah, mas o que foi dito lá? Ah, eu nem lembro mais. Opa, entende? Talvez a mensagem tenha sido a mais bela do mundo naquele dia, naquele culto, naquela missa, naquela... Enfim, a pessoa nem sequer ouviu.
Por quê? Ela começa a revelar para mim que ela não está nem conseguindo se apropriar do prazer que a vida lhe traz. Então, na cabeça dela, tudo é o caos, tudo não presta, ou ninguém presta, inclusive, né? Só ela presta, e só ela dá as coisas, e só ela é boa, né? E só essa pessoa é quem consegue fazer tudo, o que o resto do mundo não presta. Ou seja, começa a entender que essa pessoa está completamente perdida, desnorteada, e não consegue nem enxergar os momentos de prazer. Entende? Então, essa é a quarta necessidade afetiva da nossa espécie. É preciso se satisfazer com prazer. De novo, não só o prazer da sexualidade, que está intrínseco aqui também, mas com o prazer da vida, das coisas pequenas, os prazeres momentâneos. E se alguém não consegue se apropriar disso, eu começo a entender que está completamente desnorteado da vida. Entende? E então aqui também eu convido você a atribuir a nota. Já sabe, de 0 a 10, como está o seu grau, nível de se apropriar dos prazeres que a vida te traz. Não só, de novo, sexual, mas os prazeres como um todo. A capacidade que você tem de contemplar o pôr do sol, o nascer do sol, uma praia, o ambiente, a vida, seu trabalho, sua profissão, seu relacionamento. E claro que você começa, se são inteligentes, a entender o seguinte: eu estou na necessidade número 4. Se eu tive ou tenho dificuldade com as 3 anteriores, imagina como é que eu vou chegar aqui. Compreende? Eu não vou conseguir me apropriar de satisfação, de prazer. Não vou. É uma escadinha. Senão não teria a sequência lógica que estamos mostrando aqui. Entende? É aquilo que eu costumo sempre comentar. Ninguém vai procurar ajuda porque está bem de vida. Já escutaram eu falar isso aqui, né? Ninguém vai te procurar para ajudar, ou para ajuda, ou pedir ajuda porque está muito bem de vida. E talvez agora vocês entendam isso de uma forma muito mais clara. Quando eu brinco dessa forma, dizer que ninguém vai te procurar porque está muito bem na vida, é porque estar muito bem na vida tem muito a ver com a necessidade número 4, o prazer. Então, alguém que está de bem com a vida já conseguiu suprir muitas necessidades. Então, ela não vai procurar você para ajudar, tá? Não vai te procurar chorando porque está muito feliz, sabe? Eu estou tão feliz que eu procurei terapia. Eu preciso da sua ajuda porque eu estou tão feliz. Ninguém vai te procurar. Mas vai procurar porque sofre. Conseguiram atribuir a nota? E então, a próxima necessidade humana é a de aceitação, que está intimamente conectado com a noção de acolher, né, de acolhimento. Então, a aceitação é a capacidade que eu tenho de aceitar não só a mim mesmo, mas para aceitar a mim mesmo, preciso estar num grau de compreensão, de entendimento sobre mim, que aceitar não é só olhar para as coisas belas, né? Mas aceitar o que eu não gosto em mim também. Eu acho interessantíssimo, engraçado ao mesmo tempo. Aquelas pessoas falam, eu me amo. Aí você se ama e começa a falar aquelas coisas românticas, não? Não me amo, porque eu sou alegre. Então, eu nunca vi ninguém, pelo menos até a mim não chegou isso, né? Ninguém dizer que se ama por aquilo que está insatisfeito. Sim. Nossa, Jesus, me adoro, me adoro. Por que isso que me adoro? Eu me adoro porque eu estou acima do peso, cara. Nunca escutei ninguém falar assim ainda comigo, sabe? Não. Só cai pro lado romântico, assim, no sentido de adoro porque eu sou assim, eu sou alegre, eu sou fazer isso. Opa! Isso não é aceitação, tá, meu gente? Isso é ilusão. Aceitação é ter a capacidade de olhar para si, reconhecer em si, sim, aquilo que
é muito interessante, mas também reconhecer aquilo que você não é bom e aceitar a si mesmo. Aí eu quero ver. Aí é de fato o grau de aceitação e acolhimento de si mesmo. Compreende? Agora você começa a perceber de novo, usando a inteligência, que se chegamos na necessidade número 5, significa dizer que para eu me aceitar e me acolher adequadamente, inclusive naquilo que eu não tenho de bom, eu precisei perpassar aí pelas necessidades anteriores. E agora? E agora, né? Aí você começa a entender que na aceitação, vamos tocar em nossas dores, quando, por exemplo, eu vou encontrar alguém cujo corpo já está coberto de tatuagens. Percebe? Oi, Camila, colocou aqui, busca por validação, não aceitação de nós mesmos, né? Não aceitação de nós mesmos, exatamente. Exatamente. Então, porque você vai encontrar alguém, não importa quem, mas alguém, por exemplo, que precisa recorrer constantemente a, a cirurgias plásticas. O que é que você me diz sobre isso? E não cirurgias por necessidade, mas pela vaidade, tá? Estou falando aqui da vaidade. Lembra de Eclesiastes? Vaidade, nada mais que vaidade. É a essência da espécie humana, a vaidade. Porque a vaidade está intimamente ligada com a não aceitação. Quando olha para mim, não me aceito, eu busco recursos que possam me enfeitar e talvez enfeitado eu possa tentar aceitar. Compreende a profundidade disso? Então, é como se eu pensasse o seguinte: olha, eu olho para mim, não me reconheço. Quando eu me reconhecer, não me acolho. Mas quando eu olho para mim, eu não consigo ver de fato que eu preciso evoluir para me aceitar. Mas como eu olho, e é mais fácil olhar fisicamente, eu vejo talvez que meu nariz pudesse ser mais pontiagudo. E se ele for mais pontiagudo, de repente eu me aceito melhor. Então eu vou lá e tento afinar o nariz. Como eu tenho dinheiro e posso pagar, eu afino meu nariz, mas aí eu continuo olhando para mim, entendo, mas não está bom ainda, não consigo me aceitar ainda desse jeito. Vamos dar um jeito agora de mexer na orelha, por exemplo. Né? E assim vai. A gente vai o quê? Se recortando para tentar fazer algo que justifique a aceitação. Mas o pano de fundo é simples, eu não me aceito como eu sou. Tá bom? E aí, quando eu converso isso, é interessante que as pessoas, mas você é contra a cirurgia plástica? Não, nunca mais. Quem pode, faz, que maravilha. Mas o que eu quero trazer reflexão é, se cirurgia plástica trouxesse felicidade, já teríamos encontrado o caminho da felicidade humana. Todo mundo era só fazer uma cirurgia plástica. Problema resolvido, concorda? Nem estaríamos perdendo tempo aqui em pleno domingo para falar sobre necessidades efetivas, porque bastava marcar na próxima cirurgia. E o problema, então, estaria resolvido para todos nós. Essa é a reflexão. E aí, de novo, não sou contra nem a favor nem essa questão, porque quem faz, olha só, quem faz na ideia de satisfazer algo, mas ao mesmo tempo se reconhece, está tudo certo. A grande ilusão que nós verificamos é que isso que a pessoa se submete é uma tentativa de aceitação, de acolhimento, que não é possível ser feito de forma evidente. Então, eu busco refúgios para isso. Né? A mesma coisa, para quem fez a terapia neurosistêmica, tem uma disciplina lá sobre as leis biológicas, que a gente fala, enfim, e fala sobre a pele, que é o órgão que simboliza a proteção. Então, se ela simboliza proteção, tudo que eu faço na pele revela o tipo de proteção que eu enxergo em mim. Então, se eu preciso cobrir meu corpo com a tatuagem, já é um sinal de falta de proteção. Quer dizer que eu não consigo me ver como eu sou, eu preciso colocar uma outra coisa por cima.
Então, é como se eu dissesse, não olhe para mim, olhe para o que eu tenho aqui desenhado. Essa pele não me traz conforto. Vamos colocar outra, percebem? Fabiana, a Fabiana está aqui, não estou te vendo, tá? É porque a tela está reduzida. Então, aqui para mim só aparece na tela a Camila, Iraci e Mário Colombo. Quem estiver aí vai falando, aí, sabendo que está presente. Fabiana diz também tem a questão da pessoa buscar de mudar para que o outro aceite, né, professor? Sim, porque quando a gente fala, amiga, em aceitação e acolhimento, estamos falando de nós, para conosco, né? Nós, de forma individual, e o outro também, eu preciso ser aceito, né? Porque, reparem, o primeiro passo é, se a aceitação não se concretiza de mim, para mim mesmo, eu vou ter que buscar essa aceitação de fora, né? Se eu não me aceito, eu preciso que você que está me vendo aí me aceite de alguma forma. Eu preciso me exibir mais, aparecer mais, me expor mais. Compreende? Então, de novo, qual a nota você atribui para a necessidade 5, que é aceitação e acolhimento? Que nota você dá a si mesmo para a necessidade de acolhimento? E aí chegamos na necessidade número 6, que é o cuidar. O cuidar que está intimamente ligado com a empatia. E é claro que o cuidar aqui tem muito a ver também consigo, cuidar de mim mesmo, mas também com o cuidar do outro. A capacidade que eu tenho de forma empática, olhar para o outro e perceber que eu posso, de alguma forma, cuidar dele. Então, a noção de cuidar, olha que interessante, a noção de cuidar do outro, sem ser uma carência afetiva, é maravilhosa. Então, quando eu olho para vocês que estão aqui e os demais que nos seguem, vocês fazem parte de um grupo seleto de pessoas do cuidado, ou seja, estão aqui para cuidar de si, mas também dos outros. Perceba que tudo que vocês fazem tem uma visão do cuidar do outro. Eles querem aprender para cuidar melhor do outro, cuidar melhor de si. Compreende isso? Então é interessante você ter essa percepção. Né? De novo, mas se eu chegar na necessidade 6, que é o cuidar de mim, cuidar dos outros, mas as demais necessidades anteriores não foram supridas adequadamente, eu posso chegar na 6 de uma forma desregulada, e aí eu deixo de cuidar de mim para cuidar de você. Isso é uma disfunção. Então você vai encontrar pessoas que, olha, dão a vida pelos outros, mas não de uma forma interessante, inteligente, bondosa, não. Mas de uma forma que revela completamente carência afetiva. Então eu faço mais pelo outro do que a mim mesmo. Mas não é porque isso é algo natural, é porque está desregulado. E aí eu preciso cuidar de. Olha só, eu preciso cuidar mais do outro, que talvez, se eu cuidar mais dele, ele me aceite. Olha aí, eu regrido, vou para carência 5 agora. Entende? E talvez ele me aceitando, eu sinta um pouco de prazer. Eu vou regredindo. Eu deixei chegar ao número 6 para a gente pensar nessa possibilidade que quando eu vou aumentando o grau das carências, necessidades afetivas, eu começo a entender que se eu não estou bem em uma, eu vou regredindo para as outras. Então, se você for para um agora, que é o seguinte, se eu dou mais para o outro do que a mim mesmo, como é que eu posso buscar e olhar para o mundo lá fora, para a minha evolução? É incoerente, concorda? Não existe alguém que consegue buscar para si, olhar fora de si, colocar o seu cuidado todo no outro. Não existe. É incompatível. É incompatível.
Então, a pergunta é qual nota você atribui para a necessidade afetiva número 6, cuidar, empatia. E chegamos na sétima necessidade afetiva, que é exatamente dominar. Dominar aqui tem uma conexão muito forte com o número 1, quase um fechamento. O dominar aqui não é de poder, como dominar o mundo, não é isso não. O dominar aqui é a noção de ser melhor, dominar a si mesmo. Dominar, como já falamos há pouco, a sua vaidade, dominar as suas carências, dominar os seus desejos equivocados, dominar suas decisões. Vai voltando agora. Dominar e saber se posicionar, se retirar, fugir, se defender, sair de uma situação que não te pertence, na qual você sofre. Isso é dominar. Saber lutar e enfrentar aquilo que de fato faz sentido, não aquilo que você está apegado, que é uma ilusão. Isso é dominar. Saber desfrutar de prazer, de gozo, isso é dominar. Aceitar a si mesmo, acolher a si mesmo, nas suas potencialidades e fraquezas, se dominar. Cuidar de si e, obviamente, também cuidar do outro na mesma medida. Isso é dominar. E aí você consegue ser melhor. Percebe? Então, a que nota você consegue atribuir a isso? A sétima necessidade afetiva. Dominar e ser melhor. Então, para quem conseguiu seguir até aqui, e eu certamente espero que tenha conseguido também atribuir as notas, quando você olha agora para as suas anotações, você consegue agora ter um referencial. Isso é uma ferramenta. Você começa a ter um referencial é o seguinte: qual das necessidades estou em um nível menor de pontuação? Né? Qual estou no nível maior de pontuação? Aí, de uma forma bem prática, isso é objetivo, você começa a ter recursos para olhar para si mesmo e identificar o seguinte: nossa, quais são as necessidades e carências afetivas que eu preciso mais olhar? Fabiana, minha menor hoje é a 2, fugir se defender. Ok, parabéns pela sinceridade. E o fugir se defender, Fabiana, tem a ver com também posicionamento de vida. Posicionar-se. Tá? Parabéns aí pela sua sinceridade, honestidade em falar isso. Então, isso é uma ferramenta prática. Você que já atua, você que já atende, óbvio, primeiro a gente usa, é assim? Sempre aprende comigo. Primeiro a gente usa tudo na gente. Usa a ferramenta para você. Mas você que já atende, você que já trabalha com desenvolvimento humano, você já começa a usar essa ferramenta hoje mesmo. Para um cliente que você atende, para um cliente de análise emocional, de terapia, de coaching, não importa. É algo muito simples. E como eu gosto de fazer simples, não preciso de tecnologia para fazer isso. Tá? Numa sessão, você consegue conduzir tranquilamente isso aqui, dessa forma. Você já pensou, começa a ver, caramba, como eu estou distante, nossa. Uma Fabiana foi honesta em dizer, olha como eu estou no 2, que é o fuzil. Então, olha como eu estou no 4, meu Deus. E não sei, eu estou abrindo mão de mim para dedicar ao outro muito mais do que a mim mesmo. Então, é uma ferramenta muito, muito prática. Fez sentido para vocês até aqui? Sim? Ainda suporta um pouco mais de conteúdo? Como eu digo sempre nas aulas, gostam de apanhar? Podemos seguir? Podemos seguir apanhando, levando porrada e bomba. Legal, vamos lá. Porque vamos fazer uma conexão importante. Lembra da pergunta lá no início? Você leva mais tempo, ou você tem mais dificuldade em não sair do sofrimento ou não perceber os prazeres, né? E aí tem um conteúdo da análise emocional, tá lá tudo gravadinho, na plataforma, que é sobre a noção da estrutura do tempo, lá na aula sobre lapso temporal. Tá? Lá na aula sobre lapso temporal, e eu trago aqui de uma forma mais direta, que a gente começa a entender o seguinte, que também é uma ferramenta simples para você usar, tá bom? Vai aprender aqui. A estrutura de tempo emocional, como é que eu verifico isso em minha vida, Jair? A vida está ali, no meio, viver. Algo bem simples, olha. Viver. Mas aí temos duas perspectivas do viver, que é
o quanto eu antecipo as coisas na vida, ou seja, durante o meu viver, quanto eu antecipo as coisas e o quanto eu prolongo as coisas. Aí está a balança, da vida. Viver. O quanto eu antecipo ou sinto a necessidade de antecipar as coisas, o quanto eu acabo, sem perceber, me apegando e prolongando nas coisas, nas situações. Compreende? Então, quando a gente fala antecipar, a gente percebe que aqui há uma conexão emocional com o nível de ansiedade na vida. Quanto mais eu sinto necessidade de antecipar situações, acontecimentos, fases, ciclos, eu estou mais apegado à noção de ansiedade. Mas também, quando eu percebo e descubro que eu acabo arrastando as decisões, demorando para tomar uma atitude, demorando para sair de uma situação, de um ambiente, demorando para me posicionar, eu estou prolongando de forma inadequada uma situação. E tanto antecipar quanto prolongar, óbvio, gera o que para nós? Sofrimento. Então a gente começa a entender o sofrimento está tanto na perspectiva do querer antecipar as coisas, também no prolongar, se arrastar, no demorar das coisas. Tá? E aí, vamos fazer uma atividade bem simples agora, de novo, que também é uma ferramenta. Quando você pensa agora na noção de prazer, satisfação, pensa assim, coisas boas, tá? Situações boas, conexões boas. Como é que você vive o prazer? Então, é uma pergunta muito, muito individual. Como é que você vive o prazer? É só colocar ali o viver, seta para um lado e para o outro. Eu quero saber o seguinte: nas situações, nas experiências de prazer, você tende a o quê? A prolongar esse prazer, ou essas situações, ou antecipar. Ou seja, eu quero que aconteça logo. Né? Mas quando acontece logo, o que vem em seguida? Você consegue permanecer naquela situação de prazer? Ou perde sentido? Ou acaba? Ou você já quer partir para outra situação? Compreende? É uma reflexão delicada, mas é necessária para a gente fazer um fechamento aqui. E, de novo, se não conseguir responder, tranquilo, como já aprenderam comigo. Né? Não responder também é uma resposta. Não responder também revela informações. Tá? Mas a reflexão em relação ao prazer. Como você lida com isso? Você quer antecipar essas sensações? Quando elas chegam, você faz o quê? Prolonga? Acaba logo? Ou não percebe que houve o que aconteceu, aquela sensação de prazer? Enquanto vocês vão pensando, eu vou trazendo exemplos práticos. Um exemplo, eu citei mais cedo aqui da praia, por exemplo. Imagina que você fala assim, nossa, eu queria uma praia. Nossa. Aí você pensa assim, no mês de outubro eu vou na praia. Mas pensando bem, eu quero ir na praia logo no sábado. Sábado que vem. Você está o quê? Antecipando. Talvez em outubro o sol esteja mais forte, já é o pré-verão ali e tal. Mas você fala, não, eu vou logo é sábado. Eu quero logo ir para essa praia sábado. Você está fazendo o quê? Antecipando situações de prazer. Ou seja, na sua vida, você talvez não tenha percebido ainda, mas você anda antecipando situações de prazer. Mas acontece que chega sábado, você vai à praia e acabou. Talvez você chegue ao final do dia do sábado e diga que nem valeu a pena, foi horrível a praia. Estava cheia, tinha muita gente, ou então não estava muito sol, a água estava gelada, gente falando alto. Aí você foi e brigou com uma pessoa lá na praia, é uma confusão. O que eu quero que você comece a pensar, o seu modelo de estrutura de tempo emocional você anda querendo antecipar as situações de prazer, mas não vive essas situações.
E a questão é, meus amigos e amigas, você não consegue viver porque ela está fora do tempo. A reflexão é essa aqui. Você acaba querendo antecipar o que talvez para você seja bom, que você está desregulado. Você não está permitindo que o fluxo da vida flua. Você está querendo controlar o fluxo da vida. E quando você assume essa postura, é possível sim que aconteçam os momentos que você queria, mas eu te garanto, você não vive adequadamente esses momentos. Professor, Oi. essa fala me fez repensar em algo aqui e eu gostaria de compartilhar para ver se meu raciocínio tá bugando aqui, tá? Opa, vamos lá. Isso é bom. Eu tenho dois exemplos aqui. Como eu já trabalhei com muitos eventos, muitas organizações, então, assim, antecipar o evento, eu me preocupo como vai acontecer, o que vai ter, fico naquela tensão da organização ali Ok. e tal. Aí chega o dia do evento. Mas eu sofri tanto, imaginei tanto, que às vezes no dia do evento, que era Isso. para ser prazeroso, às vezes eu olho e falo assim: nossa, mas era só isso. Nossa, mas Isso. já acabou. Então, tipo, acabo não vivendo aquele momento. Extraordinário aí, Fabiana. E Oi. aí eu fiquei bugada aqui pensando: será que eu antecipei o que eu Uhum. estava, né, para Perfeito. viver? E no dia do evento, então eu fico assim, sempre naquela tensão, às vezes antecipando sempre ao próximo passo. Eu fico assim, depois disso agora vai acontecer isso, então deixa eu ir lá correr, ver se está tudo certo. E eu acabo não estando naquele exato momento vivenciando aquilo que era para ser prazeroso para mim. Bom, Perfeito. isso foi o que veio na minha cabeça. Não sei se eu tô Fantástico. racionalizando demais também. Fantástico. Porque aqui temos a seguinte análise. Aí há um limiar bem interessante entre planejar, planejar e antecipar. Tá? Então, eu planejo um evento, né? Eu planejo uma aula, planejei a aula aqui com vocês. Isso é o planejar. Antecipar, eu querer viver o que ainda não aconteceu, o momento. Então, por exemplo, se eu pensasse, antecipar o seguinte, eu fiquei projetando, pensando, olha só, pensando, imaginando tanto sobre a aula, que chegou a aula e eu não senti nenhum prazer. Eu nem deixei vocês falarem, é um exemplo, tá? Nem escutei o que você perguntou, talvez. Então, veja, eu quis antecipar a realidade do evento. Então, você que lida com o evento precisa entender o seguinte: projetar é uma coisa, antecipar é outra. Antecipar o momento que está lá. Então, você não tem como prever isso, só tem como planejar. Né? Mas você trouxe um exemplo excelente, porque mostra como você acaba se apropriando de algo fora do momento. E quando chega o momento, parece que não teve graça, né? Parece que só isso, como você falou, né? Era só isso, tá? E aí acaba perdendo ali o brilho da coisa, sabe? De que você vai vivenciando. Mas Nesse meu exemplo, por exemplo, eu ficaria no prolongar ou no antecipar? boa pergunta aí. Você acaba antecipando demais. E aí, quando chega no dia, que é o viver, você não consegue estender esse viver, você não vive ele. Para seu cérebro, tudo já aconteceu. Que graça tem mais, não? Né? Que graça tem mais, compreende? E aí isso se dá porque, olha só como seu cérebro te dá uma rasteira. Isso se dá porque você, Fabiana, e eu já passei por essa fase, você é a pessoa que faz tudo para o evento. Né? Então, eu sempre trago um exemplo. Quando eu comecei, lá tempos atrás, que eu montei meu primeiro instituto, e aí eu ia realizar cursos, né? Por exemplo, de oratória, realizava presencialmente. E aí eu que formava as turmas, tá? Não tinha internet como a gente tem hoje, né? Então, telefone, aquela coisa toda. Eu formava um grupo de alunos, tá? Eu que preparava o lanche, eu chegava no espaço, eu que limpava, tá? Eu que montava o projetor, na época era projetor, tinha que botar aquele telão de lona, sabe?
Eu chegava cedo, tal. Aí quando eu saía, eu tinha que arrumar, limpar, faxinar mesmo o lugar. Não tinha funcionário. Você entende? E quando eu entregava, parece que era tudo banal. Aí quando eu fui evoluindo, eu comecei a ter uma equipe, aí mudou tudo. Porque na equipe, cada um tem sua função. Já eu não se preocupa mais com luz, com iluminação, né? Me preocupo com conteúdo. E eu chego lá e entrego. Compreende a diferença? Então, para mim aqui hoje, né? Aí temos uma equipe, aí tem o Bruno que organiza vocês, que convida. Eu não estou preocupado quem vai estar na aula, sabe? Aí eu vou chamar a Fabiana, meu Deus, não chamei a Fabiana. Não, aí tem alguém que faz isso hoje. Então, tudo isso, eu tenho de alguma forma, assim, deixado isso em outras mãos, o meu cérebro não se ocupa com isso. Então, eu começo a viver a aula. Eu chego aqui, né, eu penso no conteúdo e me entrego aqui com vocês. Aí eu vivo isso, para mim é prazeroso estar aqui, hoje, em pleno domingo. Compreende, Fabiana? Então, sua percepção se dá porque você está em todas. Na verdade, você faz tudo. E para seu cérebro, você já fez tudo. Que prazer ter nisso. Entende? Nossa, falou tudo, é Então, isso. é isso aí. Então, vê como o nosso cérebro sabota, né? Eu vou pegar o seu exemplo, talvez sirva para outras pessoas, e colocar em outra situação. Imagina assim, que uma pessoa, ela organiza um passeio, beleza? Vamos todos aqui do grupo da análise emocional fazer um passeio? Essa pessoa, olha, isso é carência afetiva. Aí ela quer organizar tudo, ela quer pensar em tudo para todo mundo. Ela quer saber o que cada um gosta de comer. Ela quer ser aceita, lembra disso? Ela quer organizar tudo, ela vai colocar, vai perguntar qual roupa você vai, se quer uma cadeira de praia, se come sanduíche, se você é vegano. Aí vai. Eu te garanto que essa pessoa ela não vai viver o dia do passeio. Ela não vai prolongar o viver daquele dia. Talvez os outros que ela convidou e organizou vão viver, vão achar maravilhoso, mas talvez ela ache péssimo. Porque para ela não tem nenhum prazer naquele dia. Compreende? Então a sensação dela é assim, poxa, organizei para todo mundo ficou feliz e eu nem gostei. Olha como a mente pensa. Compreende? Isso é um exemplo para dizer o seguinte: quando eu consigo lidar bem com as minhas necessidades e carências afetivas, eu sei o meu limite. Eu não vou querer agradar todo mundo, eu não vou querer fazer nada com todo mundo, eu vou fazer o que eu posso, o que eu sei, o que me permitem. Se não me permitirem também eu não faço, não fico chateado. Se não me convidarem também não vou ficar chateado. Isso é saber lidar com as minhas carências afetivas. Então, o seu exemplo foi maravilhoso, né? E ele me fez puxar esse outro exemplo que também serve para a gente entender melhor. Fez sentido aí? Muito, muito, muito. Beleza? Obrigada, professor. Então, lembre-se, diante da vida, qualquer situação, eu estou buscando antecipar ou conseguindo prolongar de alguma forma. Então, fizemos exercício com prazer e agora é com sofrimento. Olha aí, anota lá, sofrimento, e você vai fazer a mesma coisa agora. Viver. Como é que você vive as situações e momentos de sofrimento? Você antecipa sofrimento. Opa, nem aconteceu, já estou sofrendo. Compreende? Nem aconteceu e eu já estou sofrendo. Ou seja, estou sofrendo duas vezes. Estou sofrendo agora antecipando e quando acontecer, eu vou sofrer de novo. Então, de novo, eu não estou vivendo. Estou antecipando situações. Ou, outro lado, eu estou o quê? Prolongando situações de sofrimento. Compreende? Prolongar é se eu não sei me posicionar, se eu não sei me defender, se eu não sei sair de situações, de parcerias, relacionamentos que não me faz bem, eu estou prolongando o sofrimento. Concorda? Se eu não sei dizer não, se eu não sei me afastar, eu estou prolongando. O que significa que aquilo já deveria ter se encerrado, aquilo foi um ciclo. Talvez foi um equívoco na minha vida, aquela parceria, aquele contato, aquele relacionamento. E tudo bem, não somos perfeitos, não tem problema nenhum. Pode ter sido equívoco,
Só que o problema não foi no equívoco, o problema é que eu estou prolongando aquilo. Aquele mesmo exemplo que eu citei do funcionário se lamentando da empresa, né? Que a empresa não presta, né? Que é um caos e que me suga, e que eu dei tudo por aquela empresa e fiquei doente e tal. Mas peraí, criatura, você está há quanto tempo nessa empresa? Eu estou há 15 anos nessa empresa. Caramba! Essa empresa, tudo de ruim que você fala para mim, você está lá há 15 anos? Será que a culpa é mesmo da empresa, cara? Será que eu prolonguei demais a minha estadia ali? Será que foi um ciclo necessário, mas aí eu prolonguei demais? E aí? Compreende? Então, saber como você lida também com o sofrimento é fundamental para a gente seguir adiante. Então, a reflexão é como eu lido com o prazer na vida? Eu antecipo ou prolongo? Como eu lido com o sofrimento? Eu antecipo ou eu prolongo ele na minha vida? E aí, o pano de fundo é, você vai entender que na verdade, a sua capacidade de antecipar ou prolongar na vida está intimamente conectada com as suas carências afetivas. Intimamente conectadas. Fez sentido até aqui? Sim? Então, gostaria de escutá-lo. Se quem alguém quiser falar, diz aqui para a gente, para que a gente possa comentar. No final, a gente abre aqui o nosso. Opa, deixa eu ver aqui. Aqui, agora eu consigo ver aqui a tela. Agora sim, vejo aqui a Fabiana, Liliane, olha aqui, agora eu consigo ver, não via antes. Fabiola, um abraço, olha aí. Agora sim o slide eu consigo ver, visualizar quem está aqui. Iraci, Douglas, aí tem uns nomes do iPhone aqui, Vera, Rayane, Regiane, um abraço aqui, Regiane, bacana. Darcy, sejam bem-vindos. Então, Professor, oi, o que a procrastinação, a pessoa que procrastina demais, adivinha, como, como lidar, né, trabalhar isso com essa pessoa? que coisa linda. Vamos fazer o exercício. Dentro do que aprendemos agora sobre antecipar e prolongar, onde colocamos agora a procrastinação? Prolongar, né? Ela está ali no prolongar. Olha aí que interessante, no prolongar. Deixa eu abrir aqui. Exatamente no prolongar. E aí vamos lá. Quando eu antecipo algo, quando eu antecipo algo, eu quero tirar algo do lugar. Percebe isso? Olha só. Uhum. É como se eu visse algo, mas eu quero trazer logo para cá, para lidar logo com aquilo, né? Porque aquilo me causa angústia em ver aquilo naquele lugar, mas não fazer aquilo logo. Então é meio que eu sei lidar com aquilo de alguma forma mais ou menos interessante, mas eu dou um jeito de lidar com aquilo. Mas quando eu vejo algo que está lá no seu lugar, mas eu não sei lidar muito com aquilo, adivinha? Eu evito, eu deixo o mais distante possível. É como se eu não quisesse entrar em contato com aquilo. É exatamente o que acontece na vida e na procrastinação. É eu estar preso a uma situação que eu já entendi que não me faz bem. Mas por que eu permaneço? Permaneço porque eu não sei lidar com aquilo. E aí eu estico, prolongo, né? Prolongo. Eu não sei botar um fim naquele negócio, né? E devido às minhas carências. Mesma coisa. A procrastinação é a mesma coisa, porque eu não sei o que eu faço com aquilo. E é mais profundo ainda sobre procrastinação, eu não sei o que eu faço se eu fizer isso. A procrastinação tem um pano de fundo que ninguém comenta, que é muito impactante, que é, talvez, no fundo, eu não quero o resultado daquilo, porque eu não sei o que eu vou fazer com aquele resultado. Então, exemplo, Jailson,
As pessoas chegam assim, eu sei que tenho que fazer algo que vai ser bom para mim, vai ser ótimo para mim, mas eu não consigo fazer, eu procrastino. Aí a pergunta que eu geralmente faço é o seguinte: se você fizer isso e isso der certo, já imaginou? Aí a pessoa se assusta. Ela se assusta porque ela entra em contato com o seguinte: na verdade, ela está esticando, porque no fundo ela não sabe o que vai fazer se aquilo der certo. E se der certo? Posso trazer um exemplo aqui: a maioria são mulheres, né? Como estou online, vocês não vão me bater, então eu posso falar abertamente. Já estou protegido pela tela. Mas é interessante, assim, mulheres em relacionamento, que elas querem progredir na carreira. Geralmente são mulheres com visão empreendedora e tal. Não quero dizer que são vocês, tá? Mas isso acontece muito com mulheres. E elas vêm, aí vem as lamentações, né? É porque, na verdade, eu quero fazer coisa, mas eu sei que se eu tenho que fazer isso, e se fizer vai ser muito bom, tal. Aí eu pergunto: e por que tu não fez ainda? Não, porque não sei. Aí começa a justificativa, né? Aí eu levo ela, isso é um exercício, tá? Mental, que é o seguinte: respira. Imagina que você acabou de fazer isso, que você está arrastando há tantos anos para fazer. O que vai acontecer se isso der certo? Aí ela começa a visualizar. Não, vai ser maravilhoso, porque aí eu vou estabelecer minha carreira. O que mais? Aí começa. Não, aí eu vou ter uma visibilidade. O que mais? Aí eu vou ter resultado. O que mais? Aí eu vou ter que fazer viagens. Opa! O que mais? Não, aí eu vou ter que mudar, talvez, de cidade e estado. O que mais? Ela chega e se assusta, porque ela começa a entender o que ela não via antes. Por trás daquilo que ela tanto queria fazer, não fez até hoje, ela não estava com medo de fazer. Ela estava com medo de dar certo. Porque ela descobriu que se der certo, quem estava com ela não ia junto. Então, o pano de fundo sempre foi o seguinte: caramba, se eu der certo, vai ter que mudar tudo. E eu não estou disposta a isso. Né? E aí eu faço o quê? Prolongo, estico. Compreende? Então, atrás de uma procrastinação, ela está presa por conta de um medo, ou o medo de dar certo, Sim, é sim, o medo que está segurando ela sim, ali, né? sim, sim. Porque aí você começa a tocar nas dores, que é o seguinte: a provocação é, e se der certo? Ela começa a trazer as possibilidades. Né? Aí você vai dizendo: maravilha, é isso, né? Aí quando tocou no assunto assim: não, vou ter que viajar. Aí eu percebi na expressão dela que é um medo. Aí a pergunta é assim: qual o problema de viajar? Ao silêncio. Meu marido não gosta que eu viaje. Ah, entendi. Continue. Se você der certo, além de viajar, o que vai acontecer? Aí eu vou conhecer muitas pessoas. Ah, e o maridão? Não gosta que eu conheça muitas pessoas? Aí, se eu der certo mais ainda, eu vou ser mentora de homens. E agora? Ferrou. Você entende? Então, nunca foi o procrastinar, nunca teve relação com fazer. Ela sabe fazer. Mas o medo oculto é: e se der certo? Esse é o problema. A procrastinação sempre está nesse patamar profundo que as pessoas não falam, que é: e se der certo? Aí Vera Lazari colocou aqui: lascou. Exatamente aí, nessa compreensão, Vera. Lascou-se. Né, Vera? Lascou-se. Então, esse é o ponto. Você entende? Então, assim, não fazer, estar aí. Compreende? Exemplo. Vou trazer agora um exemplo bem banal. É de outro cliente, bem banal. Para você entender que o contexto é o mesmo. Ele procrastinava e sempre procrastinou, ia ao quê? Ao dentista. Né? Sempre procrastinou. Pam, pam. Você acha que ele tinha dificuldade financeira ou de mobilidade de ir ao dentista? Claro que não. Porque a pergunta de novo é a mesma. Bom, suponha que hoje, imagine hoje você conseguiu a dentista. E aí? Aí ele começa a visualizar. Aí ele fala: e aí vou ter que fazer um tratamento. Então, esse é o problema. Você entende? O problema era o tratamento. Era o medo por baixo disso. Não era enrolar para ir ao dentista. Não era esse o problema. É que se ele for dentista, vai ter que fazer um tratamento. E ele tem medo do tratamento dentário.
E aí outras questões, né, de trauma e tal. Mas você começa a entender que o enrolar, o prolongar, sempre tem um pano de fundo de eu não sei lidar com aquilo. E aí eu estico, né? Eu estico o máximo que eu puder de tempo. E aí se passa os anos. Por isso que na atividade que a gente colocou, o meio tem a palavra o quê? Viver, né? Enquanto a gente está preso ou querendo antecipar as coisas, ou prolongando demais, a vida está no meio e é ali que a gente se perde. Porque ela passa. Não tem como voltar. Né? Aquele funcionário que passou 15 anos na empresa e hoje fala mal da empresa. Caramba, não tem como recuperar esses 15 anos. Ferrou. Como diz a Vera aqui, lascou. 15 anos da vida foram embora. Porque prolongou uma decisão. Numa parceria, no negócio, no relacionamento. Mesma coisa. Não tem como recuperar o tempo. Então a gente deixa de viver para ou antecipar as coisas ou prolongar as coisas. No meio está a vida. No meio está a vida, compreende? Por isso que a provocação que a gente faz na análise emocional é, estamos aqui há uma hora e meia já, hein? Olha só. Supondo que isso aqui fosse uma sessão de análise emocional, talvez em uma hora e meia você trouxe para a pessoa a clareza da vida dela, que em 10 anos de terapia ela não tem. Por quê? Você faz ela olhar para o que precisa olhar. Compreende? Mais perguntas, vamos lá. Entraram em simpático Toninho, ou seja, o sistema nervoso agora tem um curto-circuito, né? Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Como eu sou uma família atípica, né? Uhum. Eu acredito que muito eu sofro no antecipar. Ok. E por muito tempo, porque muito das coisas é aquele eu vou planejar, eu quero viver naquele momento, só que aquilo que eu planejei, a minha criança não aceitou, ela teve crise, foi muito barulho, eu não sabia. E aí eu não consegui viver o momento. Tentei prolongar para ver se eu ia conseguir viver o momento. Perfeito. Uhum. E depois acabou, aí gerou todo um sofrimento. E quando eu vou planejar de novo alguma coisa, eu sofro mais ainda. Uhum. A antecipação, a ansiedade é muito maior. Uhum. Como que eu consigo direcionar o meu cliente a pensar, isso pode ser no meu caso, eu mesmo, Uhum. a pensar em como diminuir a ansiedade daquilo que já aconteceu, daquela toda essa antecipação, para realmente conseguir viver o momento e falar assim, poxa, que seja 5 minutos, tá? Perfeito, perfeito. E excelente provocação, porque a chave está numa confusão que a gente faz. A gente acredita que organizar e antecipar é prever as coisas. Tá? A gente começa a imaginar as coisas acontecendo. E esse imaginar para o cérebro já é uma realidade. Aí que ferra tudo. Né? Então, você, com a sabedoria que agora se desenvolve, começa a entrar no nível de consciência profunda, que é o seguinte: talvez planejar a partir de agora seja exatamente criar condições para viver o momento e não para controlar o momento. Aí que ferra. A gente quer planejar para controlar, que é impossível para nós. Talvez seja planejar exatamente o oposto, para que seja possível viver. Lidar com pessoas atípicas, isso é uma chave do sucesso. As pessoas querem controlar o cérebro dos atípicos. Né? E aí ferra tudo. Ferra a si mesmo, que está tentando controlar e não consegue, e ferra o outro que está tentando ser controlado. Então, eu digo sempre, na educação, por exemplo, qual a melhor estratégia? Planejar para permitir o cérebro neurodivergente a viver o momento. Não é planejar para controlar ele, caramba. Né? Não, É, isso é profundo, porque é exatamente isso. É como que a gente planejar para sem não controlar, mostrar que ele pode viver o momento por mais poucos minutos que sejam, sim, sim. mas só de você conseguir mostrar e ele aceitar aquele momento
por mais diferente que seja, Sim, né? Porque aí ainda tem toda uma frustração no meio. Você sim, tentou organizar, foi lá, não deu certo, a criança não quis descer do carro, ninguém podia olhar a criança, você não podia curtir o momento, e veio uma frustração muito pesada, né? perfeito. Exatamente isso. Imagina o seguinte, algo bem prático. Sei lá, você vai levar a pessoa numa festa, beleza? Aí eu te garanto que o cérebro começa a pensar a festa perfeita, né? Você lá com a pessoa na festa perfeita, a pessoa se divertindo na festa perfeita, as coisas acontecendo dentro do seu planejamento na cabeça. Isso ferra tudo. Porque sem perceber, você está tentando controlar o que vai acontecer. Percebe isso? E é claro que não vai acontecer isso. Vai acontecer tudo ao contrário. E aí você fica bem da vida. Então, planejar, viver o momento é o seguinte: o que eu preciso fazer? Para que lá onde nós vamos aconteça o que acontecer, vamos viver o momento. Vamos viver o momento. Exemplo, vou levá-lo para o evento. Então, de novo, com certeza o seu cérebro está pensando no evento que você vai levá-lo. Concorda? Quando foi que o seu cérebro pensou que talvez chegando lá ele não queira ficar no evento? Você entende? Não pensou nisso. Por que não pensou? Porque você está tentando controlar ele. Então, pensar dessa forma é o seguinte: olha, aconteça o que acontecer, a gente vai ter um bom dia hoje. Se for no evento, ótimo. Se ele não quiser ficar no evento, não ficaremos no evento. Simples assim. Sai do controle para o viver. Lembra que o controle está no antecipar. Olha, é sofrimento. O viver está no meio. Então, isso não é para nenhum nem outro. Viver. É o momento, é o agora. Combinado? Então, você vai virar uma chave importante aí entre planejar para controlar e planejar para viver o momento. É completamente diferente. Não é verdade, é muito Olha, certo. o Mário colocou aqui, deixa eu ler aqui, e se o problema não for a falta de afeto, mas a nossa incapacidade de suportar o prazer de recebê-lo? Estaríamos sabotando inconscientemente o que mais desejamos? Isso, amigo, carência afetiva. Prazer, lembra? Tá lá, uma das carências afetivas, não saber receber prazer, não saber usufruir prazer. Não, então, assim, inconscientemente, você não sabe, você no sentido do exemplo, né? A pessoa não sabe receber momentos de prazer. Não tem merecimento, colocou a outra pessoa aqui. Não aprendeu que merece isso. Compreende? Não merece. Se você tem ideia como é profundo esse exemplo do Mário, vocês vão encontrar, por exemplo, pessoas que não se permitem não fazer nada. Conhece alguém assim? Olha, conhece alguém assim que não se permite não fazer nada? Pois é, carência afetiva. Claro que tudo é inconsciente, né? Mas assim, internamente aquela pessoa que não foi, não se desenvolveu para receber satisfação, prazer, quando ela se vê sem fazer nada, a interpretação do cérebro dela é o seguinte: por que está parada, né? Né? Por que você está quieta? Como assim não fazer nada? Vai ter que inventar alguma coisa agora para a gente fazer. E esse inventar entra onde? Antecipar. Antecipar as coisas. A gente já aprendeu que antecipar faz o quê? Sofrimento. Né? Então, se eu estou sempre antecipando ou prolongando as coisas, lembra? Eu deixo de quê? Está no meio? Viver. Eu era assim, alguém colocou aqui, não aparece o nome aqui, tá? Apareceu iPhone de arroba. Eu era assim. Captou ou captaram, né, minha gente? Fez sentido aí essa nossa conversa de hoje? Eu queria só voltar à nossa frase lá do início, nossa pergunta, olha. Você sofre mais porque não consegue sair do sofrimento ou porque não consegue permanecer no prazer? Lembra que faz sentido agora falarmos sobre essa pergunta?
Lá no início, eu tenho certeza que muitos de vocês olhou para essa pergunta como uma coisa de louco, né? Como assim? Como assim permanecer no prazer? Mas é exatamente isso que a gente estudou hoje. O pano de fundo entre antecipar e prolongar as coisas é talvez a minha capacidade de me posicionar e sair de sofrimentos, ou a minha capacidade de permanecer e usufruir de prazeres. Tudo isso estão fundamentados em nossas carências afetivas. Lembrando, todo encontro ao vivo, a aula vai para a plataforma, você poderá assistir e reassistir quantas vezes quiser, e eu sugiro que eu faça isso. Tá? E o nosso, deixa eu olhar aqui a data para não dar uma data errada a vocês, tá? O nosso próximo encontro ao vivo, dia 13 de setembro, anota aí na agenda. 13 de setembro. Explicando de novo que o horário é devido ao fuso horário, então pessoas de vários países, e a maioria acaba assistindo gravado, enfim, mas foi um horário que nós chegamos no consenso aqui com o grupo, tá bom? Então, dia 13, é um domingo só no mês, às 13 horas estaremos juntos e poderão convidar pessoas que desejarem participar. Combinado assim? Beijo grande para vocês, desejo aí um... Prof- Oi, quem quer falar? Professor, só uma pergunta. Diga. O próximo encontro vai ser no dia 13? Isso, 13 Ah, de ok. setembro. O segundo domingo? Tá bom, É o segundo domingo. tá ótimo. Tá Joia? certo. Tá bom, obrigada. Gratidão, beijo grande a vocês, um excelente restinho de domingo, uma excelente e abençoada semana para nós. Um abraço aí. Tchau, tchau.